Fala galera do Quizards, que incrível ter todo mundo aqui para dar aquele start em mais uma explicação épica. Hoje a nossa missão é desbravar os mistérios do raciocínio humano e mergulhar fundo no universo da lógica. Vamos entender como estruturar os nossos pensamentos de um jeito que não sobre nenhum espacinho para dúvidas. Preparados para essa quest de conhecimento? Então, vamos lá! E esse aqui é o nosso mapa da explicação de hoje. Vamos passar pela lógica formal e proposições, os conectivos lógicos, a construção da tabela verdade e a proposição condicional. Depois, uma super revisão com o nosso Quiz Quizards e fechamos com o desafio final. Level 1. Lógica formal e proposições. Imaginem só, lá no século IV a.C., Aristóteles, o grande pai da lógica formal, já pensava em como organizar as nossas ideias sem deixar margem para dúvida. A ferramenta de ouro que ele nos deixou foi a proposição lógica. Basicamente, é uma frase que afirma alguma coisa e que só pode ser uma de duas coisas. Ou é verdadeira, ou é falsa. Pensa na frase, o professor está em pé. Agora mesmo, ou isso é uma verdade absoluta, ou é uma mentira absoluta, certo? E um detalhe super importante aqui, turma. Perguntas do tipo, onde está o professor, não entram nessa brincadeira. Simplesmente porque não dá para dizer se uma pergunta é verdadeira ou falsa. E para a coisa toda não virar bagunça, o Aristóteles criou umas regras bem firmes. A primeira é o princípio da não contradição, ou seja, é literalmente impossível que uma mesma proposição seja verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Esquece o meio termo. E a segunda regra é o princípio do terceiro excluído que bate o martelo de vez. Ou é verdadeiro ou é falso. Não tem um talvez, não existe uma terceira via. É exatamente essa firmeza toda que faz a lógica formal ser tão genial. Level 2. Os conectivos lógicos. Subimos de nível. A lógica moderna é fantástica porque ela deixa a gente juntar aquelas proposições simples para formar ideias bem mais complexas. E nós fazemos isso usando os famosos conectivos lógicos. Saca só, temos o conectivo não, que é a negação, ele simplesmente inverte tudo. Temos também o conectivo e, chamado de conjunção, que a gente representa com esse V de ponta cabeça. O e é aquele cara super exigente, sabe? Para a frase toda ser verdade, todos os pedaços dela precisam ser verdadeiros ao mesmo tempo. Por outro lado, temos o conectivo ou, que é a disjunção. Esse é bem mais de boa. Se apenas uma partezinha for verdadeira, pronto, a frase inteira já ganha o selo de verdadeira. Level 3. Construindo a tabela verdade. Mas aí fica a dúvida. Como a gente visualiza todas essas combinações possíveis sem se perder? É para isso que serve a famosíssima tabela verdade. Dá uma olhada em como funciona a tabela do conectivo e, a nossa conjunção. Lembra que eu falei que ele é super exigente? Olha lá a última coluna. O resultado final só dá verdadeiro se a proposição A for verdadeira e a proposição B também for. Apareceu qualquer falso ali no meio, já era, derruba tudo e o resultado é falso. Agora faz a comparação com a tabela do conectivo ou, a disjunção. Repara como ela é bem mais compreensiva. Ali na última coluna, está cheio de resultados verdadeiros. E por que isso acontece? Porque para a disjunção brilhar, basta que pelo menos um dos lados seja verdadeiro. O único jeito, o mesmíssimo único cenário onde o resultado dá falso, que está lá na última linha, é quando tanto a proposição A quanto a proposição B são totalmente falsas. Level 4. A proposição condicional. A condicional é aquela escritura super famosa do se A, então B. É quando uma hipótese puxa obrigatoriamente uma consequência lógica. Vamos para um exemplo clássico da vida real. Imagina a proposição A, tem previsão de chuva, e a proposição B, leva o guarda-chuva. A frase montada fica, se tem previsão de chuva, então leva o guarda-chuva. Agora presta muita atenção na segunda linha dessa tabela. Se tem previsão de chuva, mas a pessoa não leva o guarda-chuva, opa, a promessa foi quebrada. E adivinha, esse é literalmente o único momento em que a lógica condicional dá falso. O resto passa direto. Level 5, Boss Fight. Chegou a hora do nosso quiz para testar tudo o que vimos até aqui. Vão ser 5 perguntas diretas e vocês terão apenas 5 segundos no relógio para pensar em cada uma. Bora começar? Pergunta número 1. A frase "qual é a sua banda favorita?" Isso é uma proposição lógica válida? Valendo! Tempo esgotado. E a resposta é falso! Muito bem para quem lembrou das regras lá do nosso Level 1. Frases interrogativas não podem assumir valor de verdadeiro ou falso, então elas ficam totalmente de fora da lógica formal. Vamos lá, pergunta número 2. Qual é o símbolo matemático específico que a gente usa para a operação de conjunção, o nosso querido conectivo e? Pensando? E acabou o tempo. A resposta certa é o chapeuzinho, aquele V de ponta cabeça. É o símbolo da conjunção.
Bora manter esse ritmo frenético que a batalha contra o boss não para. Atenção para a pergunta 3. Em uma operação de disjunção, que é o conectivo OU, se a proposição A for falsa e a proposição B for verdadeira, o resultado final da frase é verdadeiro ou falso? O tempo está correndo. Aê, tempo! Resposta correta, verdadeiro. Lembra sempre que a disjunção é aquela amigona super compreensiva. Basta ter uma única proposição verdadeira na jogada, que nesse caso era a letra B, para a sentença inteira ganhar o jogo e ser verdadeira. Subindo a barra de dificuldade, pergunta número 4. De acordo com o princípio do terceiro excluído lá do Aristóteles, quantos valores possíveis uma proposição pode ter? 5 segundos. E deu. A resposta é apenas 2 opções. Ou a coisa é verdadeira ou é falsa, e acabou a discussão. O próprio nome terceiro excluído já entrega o ouro, né? Não tem margem alguma para um talvez. A tensão está aumentando, turma. Vamos para a última pergunta do quiz. Pergunta 5, a mais difícil para derrotar o chefe. Na estrutura da proposição condicional, qual é exatamente o único cenário em que o resultado final da proposição dá falso? Pensem rápido. Acabou! É falso apenas no cenário em que a hipótese A se confirma como verdadeira, mas a conclusão B, prometida lá no final, é falsa. Lembram da história da promessa do guarda-chuva que foi quebrada? É exatamente isso. Parabéns, pessoal! Vocês simplesmente detonaram nessa boss fight e sobreviveram ao teste definitivo da lógica. Level 6, desafio final e encerramento. Olha, foi uma jornada e tanto pela razão, hein? Dominamos a parada toda, desde as regras de Aristóteles até a montagem das tabelas verdade. Mas a aventura não para por aqui. A gente continua lá nos comentários. O desafio final de vocês é o seguinte: tentem criar uma proposição composta que seja verdadeira usando o conectivo não. Quero ver os exemplos de vocês e, claro, qualquer dúvida que tiver ficado podem deixar aqui embaixo também. Se a galera curtiu essa explicação e quer continuar upando os conhecimentos, não esqueçam de se inscrever no Quizizz, ativar o sininho das notificações e deixar aquele like gigante. Um abração e até a nossa próxima explicação.